Está circulando pelo mercado de milho do Brasil a especulação de que a Conab deve realizar em breve leilão do cereal para ajustar o preço do produto no mercado físico nacional. Os valores atuais do milho estão elevados e essa situação causa um custo de produção muito elevado para os criadores de aves e suínos que utilizam esta matéria-prima para alimentar as suas criações. A informação dada pela agência Safras e Mercado afirma que seriam cerca de 1 milhão de toneladas do cereal que seriam colocados à disposição pela Conab para ser comercializado, então tentar baixar o preço do cereal para baixar o custo de produção dos criadores. Veja que os estoques de milho da Conab estão estimados em 1.300.000 toneladas, sendo que cerca de 200.000 toneladas desse volume já estaria comprometido com leilões de venda a balcão. Portanto, sobraria cerca de 1.100.000 toneladas para serem colocados à disposição em leilões, caso essa informação venha a ser verdade. As informações dão conta de que os Ministérios da Agricultura e da Fazenda já estariam fazendo as tratativas para realizar este leilão e de que a expectativa é de que as informações sobre datas e quantidade do produto que pode ser ofertado deve sair em cerca de 2 a 3 semanas. A gente vai seguir acompanhando para saber todos os detalhes e você acompanha aqui com a gente no programa. Os últimos dados de plantio de milho no Brasil, milho de segunda safra, são da consultoria privada AG Rural e davam conta já que 92% já estavam cultivados, já estavam plantados. Agora resta saber como é que o clima vai se comportar durante o desenvolvimento do milho. E é por isso que a Juliana Rezende faz um estudo e nos mostra agora no programa como é que fica a situação climática para esse começo de outono nas áreas de produção do cereal. O outono começa hoje, dia 20 de março, aqui no Hemisfério Sul, às 13 horas e 15 minutos da tarde. E o outono é uma estação de transição, em que passamos do verão, que é uma estação quente e úmida, para o inverno, que é uma estação fria e seca. Então, conforme nos aproximamos da fase mais seca do país, a expectativa é de que as instabilidades devam diminuir ao longo dos próximos períodos. Mas a disponibilidade hídrica do solo ainda segue beneficiando o desenvolvimento do milho safrinha, que vem sendo ainda implantado. Mato Grosso e São Paulo já finalizaram as atividades de implantação das lavouras e grande parte ainda dos estados produtores seguem avançando com as atividades de semeadura do milho safrinha. Então, a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada, principalmente nas áreas mais ao norte do Brasil, onde os índices passam de 90%, nas áreas mais ao sul. Mesmo com a chuva perdendo um pouquinho mais de intensidade, a umidade do solo diminuiu um pouco, mas as condições ainda seguem satisfatórias para o desenvolvimento do milho safrinha. Nos próximos dias tem previsão de chuva ainda na maior parte do país, só que as chuvas mais fortes seguem concentradas nas áreas mais ao norte do Brasil, tanto entre a região norte, interior do Nordeste e também na região centro-oeste. Entre o Sudeste e o Sul, chuva mais fraca e também com menor volume. No decorrer do segundo período, o tempo pouco vai mudar, então a tendência ainda é de chuvas mais concentradas nas áreas mais ao norte. Aos poucos, a chuva até volta a ganhar um pouco mais de intensidade entre o interior da região sul, só que essas chuvas, apesar de se tornarem um pouco mais intensas, devem ter curta duração. Então, no decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 4 de abril, as chuvas mais fortes aqui do centro-sul já começam a perder intensidade, as pancadas persistem, só que ainda com baixo volume. E as chuvas mais fortes seguem concentradas nas áreas mais ao norte do Brasil. Tanto que na região norte o calor e a umidade do ar mais elevada segue mantendo as instabilidades tropicais e pancadas de chuvas intensas e com forte intensidade. Então, durante o outono, a expectativa é de chuvas dentro da média nas áreas em verde do mapa, chuva acima da média ainda entre o Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até o sul do estado de Goiás. E também as instabilidades devem seguir acima da média no extremo norte do país e também na faixa leste do Nordeste. Agora, na região sul, entre o estado gaúcho e Santa Catarina, ainda existe um risco da chuva, ou seja, do acumulado de água ficar ainda abaixo da média climática. Então, durante os próximos períodos, tem expectativa ainda de chuva dentro ou acima da média nas principais áreas produtoras de milho safrinha, como na parte central do Brasil. Com isso, a expectativa ainda é de beneficiar grande parte do desenvolvimento das lavouras.
Apenas para aqueles produtores que plantaram de maneira muito atrasada é que a diminuição da chuva pode sim afetar o crescimento das lavouras. Mas de maneira geral, grande parte do plantio do milho safrinha já vem sendo realizado e isso segue beneficiando o desenvolvimento das lavouras.